Imaginem por um lado que o mundo inteiro considera os veículos elétricos, EVs, como o futuro, e por outro lado o CEO da Mazda faz uma grande declaração. Nosso novo motor rotativo vai abalar toda a indústria de veículos elétricos. Ouvir isso parece como se um choque de eletricidade percorresse o ar, porque assim que o nome do motor rotativo vem à mente, as pessoas têm uma imagem de potência, velocidade e inovação. Agora a Mazda está dizendo que seu motor será mais robusto, econômico e potente que os EVs. Isso significa que a indústria que era considerada invencível até agora de repente se depara com um novo desafio. Isto não é apenas um motor, mas uma revolução que pode mudar todo o jogo do mundo dos veículos. Imaginem por um lado que a tensão dos postos de carga, o alto custo das baterias e a autonomia ainda não foram resolvidos, e por outro lado a Mazda depositou sua fé total em seu motor rotativo. Agora surge a questão: isto realmente vai abalar o futuro dos carros elétricos ou as empresas de EV encontrarão uma solução para isso também? Que tecnologia é usada neste motor e por que há tanto alvoroço sobre ele? E sim, antes de passar para o vídeo, inscreva-se no canal para que você possa ser o primeiro a ver vídeos como este. História e identidade do motor rotativo. Pense, quando falamos sobre motores de carro, a maioria das pessoas pensa em um motor a pistão. Aquele mesmo motor que tem cilindros, o pistão sobe e desce e produz potência. Mas no mundo dos carros, surgiu um motor que quebrou essa tradição, e seu nome é motor rotativo. E se falarmos sobre motor rotativo, então o primeiro nome que vem à mente é Mazda. Mazda é a empresa que deu uma nova identidade a este motor e mostrou ao mundo que os carros não se limitam apenas a motores a pistão. O motor rotativo começou nas décadas de 1950 a 60. Também é chamado de motor Wankel porque foi projetado pelo engenheiro alemão Felix Wankel. Este motor parece simples, mas sua maneira de funcionar é muito única. Não há pistões subindo e descendo nele, nem há peças pesadas. Em vez disso, ele tem um rotor triangular que gira redondo e produz potência. É por isso que é chamado de rotativo. Agora a Mazda adotou este motor e deu-lhe uma vida que surpreendeu o mundo. Nos anos 1970 e 80, a Mazda começou a usar este motor em seus carros esportivos, especialmente carros como o RX-7, mais tarde, o RX-8 deu ao motor rotativo uma identidade icônica. O RX-7 ainda é um sonho para os amantes de carros. Seu design elegante, corpo leve e o som do motor rotativo. Tudo isso junto o torna um clássico cult. Por que o motor rotativo é considerado tão diferente de outros motores? Em primeiro lugar, sua suavidade. Porque não tem um solavanco para cima e para baixo como um pistão, o motor é muito suave e amigável com giros elevados. Ou seja, conforme você pressiona o acelerador, o motor dá potência sem qualquer interrupção. A segunda coisa é seu tamanho compacto. Um pequeno motor rotativo pode dar a mesma potência que um grande motor a pistão. É por isso que os carros da série RX da Mazda eram leves e rápidos. A terceira e talvez a maior característica é seu som. O rugido agudo e o som esportivo do motor rotativo enlouqueceram os amantes de carros. Muitas pessoas dizem que a verdadeira diversão de dirigir um RX-7 ou RX-8 está escondida no som de seu motor. Esta é a razão pela qual ainda hoje as pessoas ficam empolgadas assim que o RX-7 entra em encontros de carros ou pistas de corrida. Mas não havia apenas coisas boas. Havia muitos desafios com o motor rotativo. O maior problema era sua eficiência de combustível. Este motor dava uma potência tremenda, mas consumia muita gasolina. O segundo problema era a confiabilidade. Muitas vezes ele quebrava após funcionar por muito tempo e a manutenção era cara. O terceiro grande problema eram as emissões, ou seja, a poluição. Quando normas rigorosas de emissões para veículos começaram a surgir em todo o mundo, o motor rotativo ficou para trás. É por isso que as montadoras gradualmente o abandonaram e a Mazda também o descontinuou após o RX-8. Mas, apesar disso, a história do motor rotativo não terminou. Seu lugar na cultura automotiva ainda é como o de uma superestrela. Especialmente na cultura automotiva japonesa e na comunidade de *tuning*,
o RX-7 é considerado uma lenda. As pessoas ainda compram o RX-7 de segunda mão e o modificam, instalam turbos e o rodam em pistas. Isso tornou o motor rotativo imortal, mesmo na morte. A Mazda também não disse adeus a ele completamente. Nos últimos anos, a empresa tentou revivê-lo. Em 2023, eles lançaram um carro híbrido, o Mazda MX-30, no qual o motor rotativo foi usado como um extensor de autonomia. Ou seja, quando a bateria acaba, o motor rotativo liga e dá ao carro uma autonomia extra. Fica claro com isso que a Mazda não vê o motor rotativo apenas como seu legado, mas também quer mantê-lo vivo de alguma forma no futuro. Características do novo motor rotativo. Agora pense só. O motor rotativo que as pessoas consideravam antigo está novamente nas notícias hoje. A Mazda o reviveu, mas desta vez de uma forma mais inteligente, mais potente e econômica do que antes. A questão é: que nova tecnologia está instalada nele que o está tornando um concorrente tão grande contra os veículos elétricos, EVs? Em primeiro lugar, vamos falar sobre a nova tecnologia. Desta vez, a Mazda não deixou o motor rotativo sozinho, mas o vinculou a um sistema híbrido e de extensor de autonomia. Ou seja, agora este motor não alimenta as rodas diretamente, mas carrega a bateria e ajuda o carro a percorrer longas distâncias. Isso tem duas vantagens. Primeiro, não há muita pressão sobre o motor, e segundo, a autonomia do carro aumenta muito. Este era o maior problema da indústria de EV. Autonomia, e a Mazda atacou diretamente essa fraqueza. Além disso, o novo motor rotativo é muito pequeno e leve em tamanho. Comparado aos motores a pistão, este motor é compacto e a Mazda usou injeção de combustível de alta eficiência e tecnologia moderna de resfriamento nele. Isso significa que ele pode produzir mais potência queimando menos gasolina. A maior reclamação sobre os antigos motores rotativos era que consumiam mais combustível, mas desta vez a Mazda também tentou superar essa fraqueza. A terceira e talvez a maior coisa é a suavidade e o desempenho. O projeto do motor rotativo é tal que nenhum pistão se move para cima e para baixo nele. Portanto, há muito pouca vibração nele e ele funciona suavemente mesmo em altas RPM, ou seja, alta velocidade do motor. Os EVs também são suaves, mas a emoção do motor está faltando neles. Aquela diversão de dirigir, aquele som, aquele pico de adrenalina não são encontrados nos EVs. A Mazda afirma que o novo motor rotativo dará ao motorista a mesma emoção que é encontrada em um carro esportivo de verdade. Agora, vamos falar sobre ser econômico. O maior problema dos EVs é a bateria. Cerca de 40% do custo de um carro elétrico vai para a bateria. E essas baterias não são apenas caras, mas também pesadas. Além disso, a infraestrutura de carregamento não está disponível em todos os lugares. Nessa situação, o motor rotativo da Mazda surge como uma solução equilibrada. Este motor é pequeno, barato de fazer e não é tão caro quanto as baterias. Ou seja, a Mazda está dizendo que seus carros serão mais baratos que os EVs e mais confortáveis de dirigir. A Mazda também instalou tecnologia de baixa emissão nele. Antes, o maior problema com o motor rotativo era que ele emitia mais fumaça. Mas agora a empresa instalou um novo conversor catalítico e sistema de combustão limpa. Isso significa que este motor não será mais poluente como o antigo motor rotativo, mas foi tornado mais limpo e ecológico. A outra coisa interessante. A Mazda diz que o novo motor rotativo virá com flexibilidade de combustível, ou seja, ele pode funcionar não apenas com gasolina, mas também com biocombustível ou combustível sintético. Se isso acontecer, será uma tensão ainda maior para os EVs, porque significa que o motor também será compatível com a tecnologia de combustível futura. Agora pense, quando um pequeno motor pode lhe dar muita potência, autonomia longa e diversão a um baixo custo, as pessoas correrão para os EVs ou retornarão para a Mazda. Esta é a razão pela qual a empresa está tão confiante. Ainda hoje, questões como vida útil da bateria, tempo de carregamento e infraestrutura não foram respondidas nos EVs. Ao mesmo tempo, a Mazda diz que seu novo motor rotativo livrará de todos esses problemas.
Falando sobre experiência de direção, o motor rotativo da Mazda sempre foi um símbolo de pura dirigibilidade. Carros como o RX-7 e o RX-8 fizeram as pessoas perceberem que o carro não é apenas um meio para ir de A a B, mas é uma paixão. O novo motor rotativo dará continuidade a esse legado e proporcionará a verdadeira diversão de dirigir, em comparação com os EVS, que os carros movidos a bateria são incapazes de fornecer. Desafios atuais da indústria de EV. Os veículos elétricos estão sendo discutidos em todos os lugares atualmente. Os governos estão dizendo que este é o futuro. As empresas estão lançando novos modelos e os anúncios estão mostrando que dirigir um EV é a decisão mais inteligente. Mas a realidade do solo é um pouco diferente. Existem muitos desafios relacionados aos EVs devido aos quais as pessoas ainda pensam duas vezes antes de comprar um. O maior desafio é a infraestrutura de carregamento. Pense nisso. Postos de gasolina estão disponíveis em cada rua e esquina. Mas onde você encontra estações de carregamento de EV nas grandes cidades? As instalações aumentaram até certo ponto. Mas a situação ainda é muito ruim em cidades pequenas e vilas. As pessoas têm medo do que fazer se a bateria acabar no meio da estrada. Encontrar uma estação de carregamento é um problema. Esta é a razão pela qual muitas pessoas dizem que o EV ainda não é confiável para longas viagens. O segundo grande problema é o custo da bateria. A coisa mais cara em um carro elétrico é sua bateria. Acredita-se que cerca de 40% do custo total de um EV é gasto apenas na bateria. E se a bateria for danificada ou tiver que ser substituída, torna-se um enorme fardo no bolso. Esta é a razão pela qual muitas pessoas têm medo ao comprar um EV. E se a bateria parar de funcionar amanhã? Além disso, materiais como lítio e cobalto usados na fabricação de baterias também são muito caros e sua cadeia de suprimentos também não é estável. Ansiedade de autonomia. Mesmo que as empresas de EV afirmem uma autonomia de 400 a 500 km, na realidade o carro não consegue cobrir essa distância. A bateria se descarrega rapidamente devido ao uso do ar-condicionado, ficar preso no trânsito ou em áreas frias. Como resultado, há sempre um medo na mente das pessoas de que o carro pode parar de funcionar no meio do caminho. Isto é chamado de ansiedade de autonomia e é o maior desafio da indústria de EV. Agora pense, quando uma pessoa vai comprar um carro novo, ela não compra apenas o carro, mas também seu conforto. As pessoas querem que o carro seja confiável, as leve a qualquer lugar e não as incomode. Essa confiança não foi totalmente construída no caso dos EVs. Muitas pessoas dizem, ok, o EV é bom, mas vamos esperar até que os postos de carregamento estejam em todos os lugares. A outra coisa, o tempo de carregamento. Não leva mais de 5 minutos para encher gasolina ou diesel. Mas carregar um EV pode levar de 30 minutos a várias horas. Se alguém precisa viajar longas distâncias todos os dias, isso se torna um grande problema para ele. Sim, carregadores rápidos estão chegando, mas seu número é muito pequeno agora e eles também são caros. Manutenção e reparo também são uma preocupação. A tecnologia nos EVs é nova e nem todo mecânico sabe como consertá-la. Se houver qualquer problema na bateria ou no motor, é preciso ir diretamente ao centro de serviço da empresa e o custo também é alto. Isso deixa os clientes ainda mais hesitantes. Depois vem a questão do valor de revenda. As pessoas frequentemente se perguntam: se eu comprar um EV e quiser vendê-lo após alguns anos, conseguirei um bom preço? Isso porque a degradação da bateria é um grande problema nos EVs. À medida que a bateria envelhece, sua capacidade diminui. Isso reduz a autonomia do veículo e os compradores não estão dispostos a pagar tanto. Os desafios dos EVs estão em 3 níveis. Primeiro, falta de infraestrutura. Segundo, tensão de preço. E terceiro, falta de confiança. É por isso que muitas pessoas ainda hesitam antes de comprar um EV. Elas querem esperar e ver como a situação e a tecnologia melhoram rapidamente. As empresas de EV estão tentando encontrar soluções para esses problemas. Estações de carregamento estão sendo construídas rapidamente. Os preços das baterias estão gradualmente caindo.
E a nova tecnologia também está melhorando a autonomia. Mas tudo isso levará tempo. Esta é a janela onde marcas como a Mazda estão oferecendo seu novo motor rotativo como uma opção. Porque até que os desafios dos EVs não sejam completamente resolvidos, as pessoas definitivamente procurarão por outra solução. Reação da indústria automotiva global. Quando o CEO da Mazda fez a declaração de que seu novo motor rotativo abalará toda a indústria de EV, o mundo automotivo foi agitado. Esta declaração não era apenas a confiança de uma empresa, mas era um desafio direto àquelas grandes empresas que estão dominando o mercado de EV hoje. Primeiro, vamos falar sobre a Tesla. A Tesla é considerada a rainha da indústria de EV. Elon Musk mostrou ao mundo que os carros elétricos não são apenas experimentos, mas podem se tornar um negócio real. Mas a maior força da Tesla é seu ecossistema de EV. Tecnologia de bateria, rede de carregamento e software. Agora, o motor rotativo da Mazda não abala diretamente esse ecossistema, mas definitivamente dá aos clientes uma nova opção. Se as pessoas começarem a pensar que um carro pode funcionar sem estação de carregamento e sem tensão da bateria, então o monopólio da Tesla pode ser afetado. O maior perigo para a Tesla é que este movimento da Mazda também possa atrair aqueles clientes que estavam pensando em comprar um EV, mas ainda estavam confusos. Agora vamos falar sobre a BYD. Esta empresa chinesa se tornou a maior força no mercado de EV atualmente. A BYD não apenas fabrica carros, mas também é número 1 no mundo das baterias. Sua maior vantagem é o baixo preço e a longa autonomia. Mas o motor rotativo da Mazda pode se tornar um obstáculo aqui também. Por quê? Porque a Mazda está dizendo que seus veículos serão mais baratos e econômicos que os EVs. Se a Mazda realmente cumprir essa promessa, então os modelos de baixo custo da BYD podem ser diretamente afetados. E isto é um sinal de alerta para uma empresa como a BYD porque toda sua estratégia é baseada em EVs acessíveis. Agora vamos olhar para a Toyota e a Honda. Ambas as empresas estão um pouco atrás na corrida do EV. A Toyota ainda confia mais na tecnologia híbrida. Enquanto a Honda está lentamente se conectando com o EV, o motor rotativo da Mazda pode dar a elas algum alívio. Por quê? Porque a Tesla e a BYD avançaram muito no mundo do EV. Se este novo motor da Mazda for realmente bem-sucedido, então empresas como a Toyota e a Honda podem considerá-lo como um caminho de backup. Ou seja, se os EVs não forem completamente bem-sucedidos, então elas também terão uma chance de sobreviver com motores de combustão interna e híbridos. A Toyota sempre disse que o EV não é o único futuro. Eles estão trabalhando em hidrogênio, híbridos e diferentes tipos de tecnologias. O motor rotativo da Mazda fortalece ainda mais a crença da Toyota. Talvez a Toyota pense que se a Mazda pode fazer isso, então eles também podem levar seus motores híbridos mais longe. O caso da Honda é um pouco diferente. A Honda sempre acredita em sua engenharia e inovação. O motor rotativo da Mazda pode ser uma inspiração para eles sobre como manter o motor tradicional vivo de uma nova maneira. Se a Honda quiser, pode dar uma reviravolta em seus motores híbridos para que possa competir com as empresas de EV. Por outro lado, empresas europeias como BMW, Mercedes e Audi estão focando principalmente no EV. Mas este movimento da Mazda as forçará a pensar também. A infraestrutura de EVs ainda está sendo construída na Europa e os preços das baterias também são muito altos lá. Nessa situação, se os carros com motor rotativo da Mazda forem lançados na Europa e derem mais autonomia a um preço menor, então as empresas alemãs também podem ter que mudar sua estratégia. Esta declaração da Mazda é um alerta para toda a indústria automotiva global. Empresas como Tesla e BYD a verão como uma ameaça, enquanto empresas como Toyota e Honda podem tomá-la como uma oportunidade. As empresas europeias provavelmente esperarão primeiro, mas se a Mazda tiver sucesso, elas também podem acelerar seus projetos de motor e híbridos novamente. Confiança da Mazda. EVs versus rotativo. Quando o mundo inteiro está correndo em direção aos EVs, a confiança da Mazda é realmente surpreendente.
A empresa está dizendo abertamente que seu novo motor rotativo pode se tornar uma alternativa real aos veículos elétricos. Agora a questão é: por que a Mazda está tão confiante e qual é sua estratégia futura? Em primeiro lugar, a Mazda acredita que as fraquezas dos EVs ainda não foram completamente resolvidas. As baterias são caras, a infraestrutura de carregamento está incompleta e os clientes sempre têm medo sobre a autonomia. É aí que a Mazda está posicionando seu motor rotativo como uma solução. A empresa diz que seu motor é pequeno, econômico e capaz de cobrir longas distâncias sem qualquer tipo de tensão da bateria. Isso significa que o motor rotativo pode resolver os problemas que os EVs enfrentam. A Mazda tem orgulho de sua herança de engenharia. O motor rotativo tem sido sua identidade. Carros como o RX-7 e o RX-8 mostraram ao mundo que a Mazda é uma empresa que pensa de forma diferente. Agora que eles introduziram este motor com nova tecnologia e alta eficiência, eles têm certeza de que ele conquistará os corações dos clientes novamente. A confiança da Mazda também vem do fato de que eles já têm uma base de fãs leais que nunca esqueceram o som e o desempenho do motor rotativo. A estratégia da Mazda é clara. Eles não querem entrar diretamente na corrida dos EVs. Eles sabem que empresas como Tesla e BYD estão muito à frente neste jogo. Então a Mazda mudou o caminho. Eles disseram: ok, EVs são seu ponto forte, mas nós vamos seguir uma abordagem diferente e explorar suas fraquezas. Esta é uma jogada inteligente da parte deles, porque os destaca da multidão. Agora vamos a futura planejamento da empresa. A Mazda está atualmente focando em carros híbridos e com extensor de autonomia, ou seja, uma combinação de bateria mais motor rotativo. Desta forma, eles querem oferecer o melhor de ambos os mundos: a energia limpa dos EVs e o desempenho confiável do motor. Isso não fará com que o cliente se preocupe com o posto de carregamento ou com a autonomia. Além disso, a Mazda está planejando entrar também no segmento acessível. Os EVs são caros e nem todos podem pagar por eles. Se a Mazda trouxer carros com motores rotativos a um preço baixo, isso também atrairá aqueles clientes que querem comprar EVs, mas recuam devido ao orçamento. A empresa tem outro plano: diversidade no mercado global. A Mazda sabe que nem todos os países são iguais na adoção de EVs. Europa e China estão à frente nos EVs, mas mercados como Índia, Sudeste Asiático e África ainda ficam para trás na infraestrutura de carregamento. O motor rotativo da Mazda pode ser perfeito para esses países. Isso significa que a Mazda pode fortalecer sua posição naqueles países de uma só vez onde o EV ainda é um sonho. Outro aspecto importante é a visão de longo prazo da Mazda. A empresa não está fazendo este motor apenas para gasolina, mas também o está preparando para futuros biocombustíveis e combustível sintético. Isso significa que nos próximos 10 a 15 anos, quando novos tipos de combustível entrarem no mercado, o motor rotativo poderá facilmente suportá-los. Isso dará à Mazda a chance de jogar o jogo longo. A confiança da Mazda também se reflete no fato de que eles estão apresentando seus motores não apenas como tecnologia, mas como identidade de marca. Assim como os EVs são lembrados assim que o nome da Tesla é mencionado, a Mazda quer que as pessoas se lembrem dela assim que o nome do motor rotativo é mencionado. Esta estratégia não é apenas um jogo de tecnologia, mas também de marketing. Benefícios para os clientes. Agora vamos olhar sob a perspectiva do cliente. Quais benefícios um comprador comum de carro obterá do novo motor rotativo da Mazda? O primeiro benefício é o preço. Hoje o preço dos EVs é tão alto que nem todos podem pagar por eles. Suas baterias são tão caras que o preço do carro dispara. A Mazda diz que seu novo motor rotativo é compacto, leve e barato de fabricar. Isso significa que seus veículos estarão disponíveis a um preço mais baixo do que os veículos elétricos. Isso fará com que o cliente comum sinta que pode comprar um carro confiável sem procurar por um posto de carregamento e sem gastar muito dinheiro. Autonomia e conveniência. O maior medo com os EVs é a ansiedade de autonomia. O carro pode parar de funcionar no meio do caminho, mas com um motor rotativo, esse medo é eliminado.
Abasteça com gasolina ou biocombustível e viaje longas distâncias sem qualquer tensão. Além disso, a Mazda tornou este motor mais eficiente, o que significa que ele não engole gasolina como os antigos motores rotativos, mas dá mais potência com menos combustível. Uso de longo prazo. A vida útil da bateria sempre foi uma preocupação nos EVs. Após 6 a 8 anos, a capacidade da bateria diminui e é muito caro substituí-la. Esta é a razão pela qual as pessoas hesitam antes de comprar um EV. Não haverá tal tensão em carros com motores rotativos. Sim, o motor terá que ser revisado, mas esse custo será muito menor do que substituir a bateria. Ou seja, a longo prazo, será mais leve nos bolsos dos clientes. Além disso, os clientes também obterão a verdadeira diversão de dirigir com este motor. Os EVs são suaves, mas não têm a sensação esportiva que um carro com motor dá. O som de um motor rotativo, sua resposta e entrega suave de potência tornam a direção mais emocionante para clientes que compram um carro não apenas por conveniência, mas por paixão. Este motor será a cereja do bolo. Agora vamos falar sobre meio ambiente e sustentabilidade. A maior questão aqui é: quando o mundo inteiro considera os EVs como o futuro da energia verde, então onde fica o motor rotativo nisso? A Mazda afirma que tornou este motor mais limpo e eficiente do que nunca. Ele foi equipado com um conversor catalítico avançado e sistema de combustão limpa para que emita menos fumaça e extraia mais energia. A Mazda também diz que seu motor não se limitará apenas à gasolina. Preparações estão sendo feitas para fazê-lo funcionar com biocombustível e combustível sintético também. Se isso acontecer, então este motor se mostrará muito mais ecológico do que os motores a gasolina convencionais. E isso é importante porque há muita poluição e problemas de mineração associados à fabricação da bateria dos EVs. Ou seja, os EVs não são completamente limpos como são mostrados. Mas a verdade aqui é que não importa o quão eficiente seja feito, um motor rotativo ainda queima combustível. Isso significa que as emissões de carbono não são completamente eliminadas. A maior vantagem dos EVs é que eles emitem zero fumaça enquanto funcionam. É por isso que muitas pessoas dirão que o motor rotativo é uma estratégia de marketing da Mazda, uma maneira de dar às pessoas uma nova opção. Mas também deve ser aceito que, se o motor funcionar com biocombustível ou combustível sintético, então ele pode realmente se tornar uma alternativa forte aos EVs. Então, agora, a maior questão é: a Mazda realmente abalará a indústria de EV? Seu novo motor rotativo afastará as pessoas dos EVs e mudará o jogo de todo o mundo automotivo? Ou grandes empresas como Tesla e BYD encontrarão uma solução para esse desafio também e os EVs manterão sua posição? A verdade é que só o tempo dirá quem vencerá: a antiga mas nova potência do motor rotativo ou a revolução de rápido crescimento dos EVs. Mas uma coisa é certa: o mundo dos automóveis será ainda mais emocionante agora. E sim, antes de você ir, conte-nos nos comentários o que você acha que é o futuro. E não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa ser o primeiro a ver atualizações tão incríveis.